Bom, dando sequência ao nosso 6º curso livre, Marx e Engels, agora eu apresento o professor Rui Braga, que é professor de Sociologia da USP e autor de diversas obras. Eu destaco aqui A Política do Precariado e A Rebeldia do Precariado, ambos pela editora Boitempo. E essa aula será sobre marxismo de Trotsky. E, professor, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Bem, eu, naturalmente, gostaria muito de agradecer ao pessoal da Boitempo, em especial o Claudinei, que está aqui comigo, ao lado, pelo convite para participar dessa edição, né, na verdade, do curso Marx e Engels. Eu já participei de outras, né, e é sempre um prazer muito grande estar aqui, enfim, debatendo temas de teoria marxista com o público, enfim, com os companheiros, com os amigos que se inclinam, né, para esse tipo de discussão, esse tipo de debate, né. É realmente um prazer estar aqui. Eu confesso que nas outras edições, das quais eu fiz parte, eu tinha uma relação um pouco mais íntima com os temas, né? E quando a Boitempo me sugeriu esse tema para a aula de hoje, né, para essa edição, eu quase declinei do convite, por algumas razões, né? A primeira delas é que eu, pessoalmente, não tenho uma reflexão autônoma sobre o marxismo de Trotsky. E isso, de alguma forma, me inibe para apresentar aqui uma opinião um pouco mais organizada sobre o tema, né? E, consequentemente, eu não farei uma apresentação com a pretensão de ter uma interpretação original, ou autônoma, ou mesmo independente. Depois eu vou apresentar aqui quais são as minhas fontes, as minhas influências, as minhas inspirações interpretativas, né? E a segunda razão, que eu acho que talvez seja, inclusive, a razão principal, é que o debate em torno do marxismo de Trotsky é um debate, sem dúvida alguma, muito concorrido, muito acalorado, né? E, naturalmente, isso, de alguma forma, inibe também, por que não dizer, alguém de intervir nesse debate, porque, com certeza, eu não serei capaz de satisfazer os diferentes pontos, né, as diferentes opiniões, enfim, que, de alguma maneira, fazem parte desse universo de interesses, né? E tenho certeza absoluta que também serei muito criticado, enfim, pela unilateralidade, por uma suposta incompreensão a respeito do marxismo de Trotsky, né? E é curioso, ao contrário de outros marxismos né, quando a gente, entrando aqui um pouco na discussão, né, quando a gente fala, por exemplo, o marxismo de George Lukács, enfim, ou o marxismo de Antônio Gramsci, ou o marxismo de, enfim, fulano, ciclano, Rosa Luxemburgo, outros, né? Isso implica ou significa que existe uma peculiaridade no marxismo desses autores suficientemente produtiva para justificar o fato de que existe ali uma interpretação ou uma contribuição original, né, daqueles autores. Em Trotsky, essa é a minha observação, né, inicial, em Trotsky existe essa originalidade. Eu vou tentar destacar aqui qual a dinâmica, né, desse pensamento e qual a dinâmica e qual a produtividade propriamente dessa originalidade. Só que, exatamente por isso, né, por ser um marxismo original e por ser um marxismo muito produtivo, ele é um marxismo muito disputado, né? Então, ao contrário de outros marxismos, cuja originalidade não era exatamente o engajamento com a vida política, com a luta política, com, enfim, a luta que decide os destinos, né, de sociedades, nações,
como é o caso, por exemplo, do marxismo de Lukács. Enfim, mais ou menos conscientemente, é claro que isso flutua ao longo do tempo, né? Mas Lukács não era alguém que estava prioritariamente balizado, o seu marxismo não era um marxismo prioritariamente balizado pela disputa política, pela luta política. Existiam outras mediações ali que fizeram do marxismo de Lukács um marxismo produtivo, original. Ou mesmo autores comparáveis, do ponto de vista dessa relação muito peculiar entre teoria e política, né, ao próprio Trotsky, que é o caso de Gramsci, né? Então, o marxismo de Gramsci não é um marxismo largamente disputado por forças políticas. Existem inúmeras razões para isso, né? Então, se vocês forem fazer um panorama aí de agrupamentos políticos pelo mundo afora, pouquíssimos serão os exemplos de partidos políticos que se reivindicam gramscianos. Você pode ter grupos intelectuais, setores, revistas, mas eu não conheço, não me lembro, enfim, de um partido político nacional com influência ou que tenha propriamente essa baliza, né? No caso de Trotsky é diferente, né? Ou seja, o seu pensamento, o seu marxismo, né? Ele é um marxismo essencialmente reivindicado por partidos políticos, né? E, consequentemente, isso obriga ou exige, né, de quem se mete nessa seara a enfrentar certas questões que são questões ligadas propriamente à escolha política, né? Então, o marxismo de Trotsky é um marxismo que tem essa pretensão. Ele é uma baliza tática, estratégica e, consequentemente, tática, né? Ele é uma baliza estratégica para aqueles que se guiam pela Revolução Socialista. E isso tem, evidentemente, um peso, traz um peso, né? Que é o peso exatamente de você dizer, bom, a análise, né, balizada pelo marxismo de Trotsky obriga a certas escolhas políticas. E essas escolhas políticas são, por definição, muito controvertidas, muito disputadas, muito conflituosas, né? Então, eu estou tentando dizer aqui, basicamente, que eu escolhi uma tática para abordar o marxismo de Trotsky, que é uma tática um pouco distinta daquilo que seria o tradicional, vamos colocar assim. Eu vou tentar falar menos, né, das interpretações, que é um pouco o que se faz normalmente, né, quando se discute Trotsky. Existem inúmeras interpretações do seu marxismo que, legitimamente, diga de passagem, eu não estou aqui deslegitimando nenhuma delas, legitimamente procuram associar esse marxismo a uma certa linha política, né? Então, existe uma interpretação que é uma interpretação trotskista com uma forte presença ou uma forte influência, por assim dizer, de Mandel, por exemplo. Ou existe uma interpretação de Trotsky com uma forte influência de Nahuel Moreno, que foi um dirigente político trotskista argentino, enfim. Existe uma interpretação, enfim, existem inúmeras interpretações, muitas mesmo. A árvore floresceu, a árvore tem muitos galhos e muitos ramos, muitas folhas, alguns mais, outros menos bem-sucedidos, mas, de qualquer forma, eu vou tentar evitar essa entrada, não é? Para me concentrar naquilo que eu considero que, de fato, seja a questão mais interessante para esse tipo de debate, que é discutir a peculiaridade do marxismo de Trotsky. O que é peculiar nesse marxismo? Não é, evidentemente, a ligação com a política, porque inúmeros autores marxistas têm essa ligação, ou o próprio marxismo como uma teoria, ou uma teoria da revolução, ou algo do estilo, tem essa preocupação de estar ligado, né, à política, à vida política, enfim. Não é isso, né? Eu acho que nós devemos nos afastar desse tipo se nós quisermos compreender a peculiaridade dessa abordagem. Na realidade, o que eu vou tentar fazer é discutir uma coisa que talvez vocês não estejam muito
inclinados a discutir, porque normalmente é um tema considerado muito chato. Quem está na universidade sabe bastante bem disso, né? Não são aulas muito atraentes ou concorridas, né? Que é a metodologia. Eu queria, em primeiro lugar, tentar localizar a peculiaridade deste pensamento, basicamente mobilizando uma discussão sobre a metodologia do pensamento ou do marxismo de Leon Trotsky, né? E eu digo isso porque vamos dizer assim, a grande contribuição, depois eu vou esmiuçar um pouco melhor, né, essa discussão, a grande contribuição que Trotsky fez, de fato, ao marxismo, ao arsenal marxista, para além, inclusive, ou seja, exatamente porque ele é original, ele se nutre de uma metodologia muito característica própria, muito produtiva e muito poderosa, né? Então, para além, nesse sentido, das três grandes contribuições teóricas, né, ou para interpretar as três grandes contribuições teóricas do pensamento de Leon Trotsky para o marxismo, né, e isso aí não é segredo de nenhum, todo mundo sabe, né, que é a teoria chamada Revolução Permanente, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado e a teoria do Estado operário com deformação ou degeneração burocrática, Estado operário burocratizado. Essas três teorias, elas só floresceram da forma como floresceram, né, com a capacidade heurística, né, ou seja, explicativa de se conectar com os fatos, com os acontecimentos, com os processos, de explicar estruturas, relações sociais, né? O Trotsky tem uma frase muito famosa, ele diz: o marxismo é um método de análise das relações sociais e não dos textos, né? Então, a capacidade que tem de interpretar as relações sociais efetivamente se nutrem, né, de uma metodologia, ou seja, de uma forma de abordar o objeto, de uma forma de disciplinar o pensamento, né? E eu queria destacar isso. E para destacar exatamente esse ponto, né, é importante recorrer à ideia propriamente de, bom, afinal de contas, o que significa uma metodologia, né? E no caso de Trotsky, enfim, não eu, mas outros autores já apontaram nessa direção, não é? No caso de Trotsky, ele segue, consciente ou inconscientemente, um tipo de abordagem metodológica que a gente poderia chamar, né, de uma metodologia dos programas de pesquisa, não é? Então, o marxismo, para ele, em alguma dimensão, uma espécie de programa de pesquisa, um programa de pesquisa marxista, não é? Uma forma de analisar a realidade não dogmaticamente. Não dogmaticamente. Um grande problema das forças, né, políticas que se estruturam em torno do chamado trotskismo, né, é que muitas vezes elas se transformam em formas de analisar textos sagrados, legados, né, pelo grande profeta, ou, vamos dizer assim, um tipo de análise que é uma análise muito enrijecida, não é, que se afasta da realidade, não é? O que me parece que é contrário àquilo que Trotsky realizou e praticou como um marxista, não é? Como um teórico do marxismo, não é? Então, o que vem a ser um programa de pesquisa marxista, né? Ou o que é a metodologia dos programas de pesquisa, né? Talvez a principal referência nesse caso seja um filósofo da ciência húngaro, né, chamado Henri Lakatos, né? Ele dizia o seguinte: olha, ao contrário do que se imagina, né, por exemplo, Karl Popper dizia o seguinte: olha, a ciência avança na medida em que ela é desafiada e explicações mais convincentes demolem a teoria anterior, substituem, ok? Isso é uma maneira de fazer ciência. O Lakatos vai dizer que não. Se isso acontecesse de fato,
a ciência seria um campo anárquico. Anárquico no sentido de seria uma bagunça, não é? Não político. Não haveria acúmulo de conhecimento. Por quê? Porque você vai demolindo. E, na verdade, quando você olha para o progresso do conhecimento, você percebe que a coisa não funciona dessa maneira. Ela funciona de uma maneira alternativa, que é de uma maneira acumulativa, muito mais do que super-revolucionária, onde todas as teorias são deixadas de lado diante de uma teoria superior. Não, geralmente, as explicações posteriores elas acumulam e conservam as explicações anteriores, né? Elas superam no sentido dialético, né? Ou seja, no sentido de Aufhebung, né? Ou seja, conserva, nega e eleva. Não é? Mas como se faz isso em termos de conhecimento científico? Ele vai dizer, isso é realizado através de programas cujo objetivo não é refutar a teoria anterior, cujo objetivo é refutar as refutações ao núcleo duro da teoria presente, no interior da qual eu me localizo. Então, dessa maneira, você tem a seguinte dinâmica. Olha, existe um núcleo racional, num certo corpus teórico, eu faço parte dessa agenda, eu faço parte desse programa, eu faço parte desse universo, e diante de refutações, de críticas a esse núcleo duro, eu busco refutar essas refutações construindo uma teoria em torno capaz de defender esse núcleo duro das refutações. Só que, para fazer isso, eu preciso, na realidade, incorporar, essencialmente, mais hipóteses. Eu preciso dialogar com outras realidades que a teoria original não dialogava. E eu preciso, em essência, eu necessito resolver enigmas, como se fosse um quebra-cabeça, né? Eu preciso resolver os enigmas que a teoria original não deu conta, não previu, ou de alguma maneira não, vamos dizer assim, não resolveu, deixou irresolvido, não sei. Dessa maneira, eu consigo construir aquilo que o Lakatos chamava esse húngaro, né? A gente estava conversando aqui sobre o Lukács, sobre o Mészáros, enfim, é uma geração de húngaros muito famosa, né? O Lakatos chamava de heurística positiva. Né? Ele dizia o seguinte, olha, existem programas degenerados de pesquisa. O que são programas degenerados de pesquisa? Ao invés de refutar as refutações, se abrindo para a realidade, incorporando enigmas e respondendo, essas refutações elas se afastam da realidade e vão para um campo que é um campo meio abstrato, metafísico, dogmático, ou seja, elas negam as refutações, simplesmente repetindo dogmaticamente o programa original. Ok? E isto, para ele, não era propriamente um bom procedimento. Né? Era um procedimento mais ligado, por exemplo, à religião. Não é? E, às vezes, você olha para o mundo trotskista e você acha que o pessoal está meio nessa chave aí da religião. Eles são mais dogmáticos, propriamente, do que científicos. Ou seja, eles não seguem, pelo menos não seguiram, nesse ponto específico, que é essencial, o pensamento de Trotsky, o marxismo de Trotsky. E, de fato, você tem um outro tipo, né, de abordagem, que é uma heurística positiva. Né? Então, se essa dogmática é negativa, você tem uma heurística positiva, onde a ciência avança, onde o programa de pesquisas avança. Tudo bem? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente entender a especificidade do marxismo de Trotsky. Okay? O que fez o Trotsky? Muitas coisas, né? Mas, no tocante à teoria marxista, okay, ele age, ou ele se comporta como se fosse parte, é claro que é mais ou menos consciente na cabeça dele, mas, enfim, como se fizesse parte de um programa de pesquisa marxista, e ele se dispõe a resolver inúmeras anomalias, dar conta de inúmeros enigmas, superar o conhecimento, né, que se acumulou do marxismo desde então, né, seu tempo, enfim, por meio de uma abertura ao diálogo crítico com a realidade. E, ao fazê-lo, e depois eu vou dizer como,
Ao fazê-lo, ele construiu uma contribuição muito original para o marxismo. Mas é esse o eixo, esse é o ponto, né? Então, o que ele faz, como ele faz e quando ele faz, né? Para responder essas questões, eu vou me apoiar em alguns textos do próprio Trotsky, né? Mas, em particular, livros, enfim, que são conhecidos, mas, em particular, 3 textos que vão servir aqui de referência para a minha aula, vamos dizer assim, né? O primeiro deles é Balanço e Perspectiva, que é um texto de 1906. O segundo deles é a História da Revolução Russa, que é o texto mais conhecido de Trotsky, provavelmente mais conhecido, maneira de dizer, mas é o texto mais importante, o livro mais importante que ele escreveu, né? E o terceiro deles é basicamente uma polêmica, enfim, é a Revolução Traída, vou fazer referência a ele, né, a Revolução Traída, mas vou fazer referência também à polêmica, que é o que consome propriamente o final da vida do Trotsky, que é uma polêmica com um grupo, uma fração dentro do Partido Socialista Americano, enfim, o SWP, o Partido Socialista dos Trabalhadores dos Estados Unidos, que é a fração Chapman-Burhan, né? Que está num volume que depois foi organizado chamado Em Defesa do Marxismo, né? Então, esses são os textos que eu vou estar mais ou menos diretamente citando, né? Então, qual é, propriamente, a peculiaridade? O que faz, né? O Trotsky, ele considera que o núcleo duro do marxismo, que necessita ser defendido, ele encontra-se expresso, posto, de forma mais ou menos consciente, no prefácio de 59, a Contribuição à Crítica da Economia Política do Marx, onde o Marx define, ou de alguma maneira anuncia, o que nós poderíamos chamar de dialética entre as relações de produção e as forças produtivas, né? Lá, o Marx vai dizer o seguinte: olha, num certo momento, falando da revolução, vamos dizer assim, da dinâmica das revoluções sociais, não revoluções políticas, tá? Das revoluções sociais, aquelas que definem a transição de modos de produção para outros, de um modo de produção para outro, o Marx diz o seguinte: olha, existe um momento do desenvolvimento das sociedades nos quais, momentos, né, ou um momento específico, um evento, um processo, um período, né, de transição, no qual as relações de produção vigentes, elas deixam de impulsionar o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e se transformam no seu entrave. Elas passam a bloquear o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. Neste momento, abre-se um período mais ou menos longo, enfim, de transição social. E isto é o que o Marx vai chamar de revolução, vamos dizer assim, a base da sua teoria da revolução. O Trotsky vai dizer: é isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o núcleo do marxismo, é o núcleo duro que precisa ser defendido. Qual? A teoria da revolução em Marx. Isso aí é a essência da teoria da revolução. E como que desenvolve o marxismo depois de Marx? Num sentido diferente, num sentido que destoa da aproximação progressiva ou do desenvolvimento da teoria da revolução, mas avança numa direção que é a direção da Segunda Internacional. Depois da derrota da Comuna de Paris em 71, tem a dissolução da primeira, né, internacional, da Associação Internacional dos Trabalhadores, cria-se a Segunda Internacional, no interior da qual o partido alemão era hegemônico, era o grande partido da Segunda Internacional. E na Alemanha, na última quinzena, né, do século XIX, começo do século XX, você teve um período de flagrante progresso material. Tem várias explicações para isso. O capitalismo, mesmo o capitalismo tardio na Alemanha, é uma explicação, ou seja,
o tipo de trajetória, né, de desenvolvimento do capitalismo na Alemanha acabou concentrando no tempo, né, o desenvolvimento das forças produtivas na Alemanha. E o Partido Alemão, né, uma parte do Partido Alemão, tem várias facções, né, tem uma facção de centro, de direita e de esquerda, como sempre, né, mas, enfim, tem várias facções. Uma delas, né, cujo principal teórico é um sujeito chamado Edward Bernstein, desenvolve uma teoria da reforma social, né, que o Partido da Alemanha, o Partido Social Democrata Alemão, não deveria ir na linha puxista, né, na linha golpista, né, na linha, enfim, anárquica, sorrelista, insurreicional. Ele deveria desenvolver uma outra linha. Por quê? Porque, a rigor, aquilo que o Marx tinha dito, né, das forças produtivas, das relações de produção, não estava se verificando na Alemanha. Na realidade, estava vendo uma outra coisa. As relações de produção capitalistas estavam impulsionando as forças produtivas do trabalho social. O que é isso, no final das contas? A classe trabalhadora alemã estava fazendo progressos materiais, dá para entender essa ideia? Ela estava se tornando uma classe mais poderosa dentro da sociedade, onde os trabalhadores conquistaram, enfim, direitos, alguns direitos previdenciários na época do Bismarck, depois, ganhos salariais, estava havendo um progresso material social para os trabalhadores. Isso aí fazia o quê? Isso aí contradizia a teoria da Revolução em Marx, que dizia que não, o capitalismo ia bloquear o desenvolvimento das forças produtivas e, ao contrário de progresso, o capitalismo iria entregar miséria para os trabalhadores, iria entregar pobreza para os trabalhadores, iria entregar polarização social para os trabalhadores. Ok? E isso, de alguma forma, influenciou bastante o marxismo da Segunda Internacional, essa tendência a desenvolver uma visão mais reformista de mundo, né? E, consequentemente, a via insurreicional ela deveria ser deixada de lado em favorecimento de uma via de transformação pacífica, né? Apoiada essencialmente em eleições e na participação política, né, dos trabalhadores no parlamento, em essência, né? Uma via eleitoral, né? Isso a gente tem até hoje, quer dizer, isso é a base do reformismo. Ok? Tudo bem? Pois bem, o Trotsky vai dizer, esse é um ataque de fato, né? O Trotsky que foi, vamos dizer assim, alguém que participava, né, desse universo, não que fosse parte de, né, mas ele participava desse universo dos partidos da Segunda Internacional, né, no período que ele estava no exílio, enfim. Ele olha para isso e fala, não, essa é uma refutação importante, e o que eu vou fazer? Eu vou refutar essa refutação. Okay? E ele refuta essa refutação, basicamente, através de uma análise muito criativa, uma análise comparativa, historicamente falando, né, de 3 revoluções sociais, 3 revoluções, melhor dizendo, uma revolução social, ou 2 revoluções sociais e uma política. Ele compara as revoluções francesa, de 1789, a Revolução Alemã, de 48, né, enfim, a Primavera dos Povos e por aí afora, e a Revolução Russa, de 1905, diga-se de passagem, da qual ele foi um dos grandes protagonistas, né? Enfim, e ele compara isso muito rapidamente, de forma muito criativa e sintética, num texto chamado Balanço e Perspectivas, que é um texto muito conhecido, enfim, bastante difundido, onde ele vai dizer mais ou menos o seguinte, olha, se você olha para a história e compara, né, esses eventos, esses acontecimentos, esses processos que são revolucionários, você vai perceber o seguinte, olha, na França você tinha uma burguesia insurgente, confiante. Ela era uma burguesia que, basicamente, era revolucionária porque ela tinha o mundo aos seus pés, não é? Ela era uma força transformadora que iria superar o atraso feudal, não é? E fez a Revolução Francesa, e a dinâmica da Revolução Francesa acabou fazendo com que houvesse uma espécie de retrocesso, ou um recuo do ciclo revolucionário, quando se expande, quando se estabiliza e se expande, né? Após Thermidor e depois com Bonaparte, com Napoleão.
A Revolução Alemã, ela tem uma outra dinâmica, e ela já mostra uma transformação, uma metamorfose da própria burguesia. Ele vai dizer, olha, a burguesia em 48 na Alemanha, ela era uma burguesia que faz a revolução às meias, não é? Ela é uma burguesia que, na realidade, ela opta, no final das contas, por estabelecer uma espécie de pacto com as forças do atraso. E aí ela já mostra qual o limite, ou qual o alcance, enfim, do seu impulso revolucionário. Houve uma transformação, uma metamorfose dessa burguesia, no caso nacional, né, francesa e alemã, mas essencialmente da tarefa histórica dessa burguesia. E ele vai dizer, em 1905, né, a burguesia alemã, que era frágil comparativamente falando com a burguesia francesa, e muito menos impetuosa, muito menos inclinada, né, a liquidar o atraso, em 1905, o que a gente vai ter, na realidade, é um quadro completamente diferente, né? A burguesia russa, ela é inapta a realizar as tarefas mais elementares que a burguesia francesa e a burguesia alemã fizeram. A burguesia francesa, bem ou mal, acaba com, vamos dizer assim, o controle aristocrático sobre o aparelho do Estado e faz a reforma agrária. A burguesia alemã faz pactos, né, com a aristocracia, cede o poder político, mas, de qualquer maneira, arranca certas concessões que são concessões político-democráticas. A burguesia russa é incapaz de fazer qualquer uma dessas concessões. Por quê? Em primeiro lugar, por várias razões, né? Segundo ele. Eu não sou nenhum historiador russo, muito da história russa, muito pelo contrário. Estou um pouco aqui vendendo peixe como eu comprei, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o tipo de desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que é um capitalismo tardio, as características propriamente da Rússia como sociedade nacional, as características do Estado, o tipo de Estado que você tem na Rússia, né? Que mesmo, o Trotsky tem algumas polêmicas, né, com o Prokofiev, por exemplo, tem umas polêmicas com historiadores russos, né, que diziam o seguinte, não, na Rússia a Rússia sempre acompanhou mais ou menos o desenvolvimento do capitalismo da Europa, então você tinha comércio, tinha isso, tinha aquilo, houve uma espécie de dinâmica, né, mesmo no século XVI, XVII, XVIII, você tinha dinâmica. O Trotsky vai dizer que não, que aquilo era uma demonstração do atraso e não do progresso russo, não do progresso das relações capitalistas na Rússia, é uma demonstração do atraso. Então, mesmo as cidades russas, né, eram cidades, todas elas organizadas em torno de um Estado aristocrático, enfim, que taxava, que a única coisa que fazia era taxar os camponeses. Não existia propriamente uma indústria russa, né? A indústria que tinha era uma indústria muito dependente daquele pequeno híbrido, né, industrial rural, né, que era uma indústria custária, que era uma indústria de artesãos, mas eles eram artesãos camponeses e não propriamente urbanos, enfim, então era muito atrasado. Na realidade, a burguesia russa, ela surge essencialmente dependente do Estado, porque é o Estado aristocrático, atrasado, feudal, semi-feudal, que, diante da competição com outros países, tendo em vista a sua inserção subordinada, tardia, no contexto da divisão internacional do trabalho, frente à realidade vamos dizer assim, da ampliação do mercado mundial, se vê obrigado a, num período de tempo muito curto, investir pesadamente na indústria, criar propriamente uma espécie de burguesia industrial, que, na realidade, é um dublê de burguesia com aristocracia fundiária, e essa, vamos dizer assim, essa burguesia, que é uma burguesia completamente dependente do Estado, dos investimentos, da capacidade que o Estado tem, por exemplo, de se endividar com capitais franceses e ingleses para poder propriamente criar uma indústria na Rússia e assim por diante. Essa burguesia completamente dependente e fruto ou produto propriamente dessa metamorfose de uma classe social, uma casta, né, uma camada social atrasada como é a aristocracia russa, autocrática, despótica, essa burguesia ela é incapaz de oferecer para a Rússia qualquer projeto de transformação que seja crível, que seja um projeto, por exemplo, ainda que parcial, como foi a transformação advinda da Revolução Alemã de 48, né? Enfim, da chamada Primavera dos Povos na Europa, né? De uma maneira mais ampla. Por quê?
porque ela não é uma burguesia que vai se inclinar na direção, por exemplo, do parlamento, da representação política. Ela é uma burguesia que não tem autonomia, ela não se organiza autonomamente. Ela não é capaz, ela é tão diminuta, tão concentrada e tão dependente do Estado que ela é incapaz de oferecer para o sistema político russo aquilo que é essencial num parlamento, uma democracia parlamentar, que é a competição entre diferentes frações, partidos que representam diferentes projetos. Ela não é capaz de fazer isso. Ela não é capaz de modernizar a Rússia politicamente. No entanto, essa burguesia, ela efetivamente está à frente de um conjunto considerável de investimentos capitalistas, quer dizer, as fábricas russas, em especial ali na região onde hoje é São Petersburgo, né, eram fábricas gigantescas. E fábricas gigantescas que já entram no âmbito da competição internacional naquele patamar praticamente monopolista. Dá para entender essa ideia? Então, elas já são fábricas muito concentradas, né, com capital muito concentrado. E, ao mesmo tempo, essas fábricas elas viram nascer, né, elas foram instrumentos, né, do nascimento de uma classe trabalhadora, no caso, uma classe operária, muito concentrada, muito homogênea, muito, vamos dizer assim, orientada por um certo instinto gregário, não é? Que grandes processos de migração permitem produzir, promover. Não é? Então, é uma classe trabalhadora que, a despeito de iletrada, né, que acabou de vir do campo para as cidades, ela é uma classe trabalhadora muito homogênea e com um instinto gregário, que é um instinto que só esses processos concentrados no tempo de trazer massas imensas de um lugar para outro consegue promover. Então, além de ser sociologicamente mais homogênea, né, ela é politicamente mais inclinada a confiar nas suas próprias forças. E ela, evidentemente, está inserida em relações de produção, de exploração bárbaras, porque o despotismo asiático, né, do qual nos falava Lenin, por exemplo, ou mesmo Trotsky, né, essa mão pesada, né, dos proprietários, da aristocracia, no caso herdada pela burguesia, né, também era um sarrafo dolorido, né, pesado sobre o lombo dessa classe trabalhadora. Eles tinham que, na realidade, sustentar taxas de acumulação elevadíssimas, né, para exatamente dar aquele salto capaz de fazer com que a Rússia desenvolvesse uma base industrial moderna. Dá para entender essa ideia? Sim ou não? Pois bem, então o Trotsky vai dizer, olha, comparando essas duas revoluções, né, francesa e alemã, e trazendo para a Revolução Russa de 1905, né, que foi um ensaio geral, né, como se costuma dizer, mas uma revolução fracassada com o restabelecimento do poder. Quer dizer, nunca enfrentou de fato o poder aristocrático, não foi capaz de tomar o controle, né, de assumir o controle do Estado. Foi uma revolução derrotada, mas já mostra o potencial da classe trabalhadora russa, que é um potencial revolucionário muito importante. O Trotsky vai dizer, olha, subjetivamente, a classe trabalhadora russa é revolucionária. A burguesia, por sua vez, ela não vai conseguir realizar nenhuma das tarefas, muito menos a de produzir uma democracia parlamentar. Então, na Rússia, você tem uma situação explosiva que, na realidade, combina o atraso asiático, despótico, centralizador, aristocrático, com aquilo que há de mais moderno na sociedade ocidental, que é a classe trabalhadora homogênea, industrial, fabril, né, no caso, a classe trabalhadora fabril, com um peso importante na sociedade, em especial naquelas regiões onde a indústria se desenvolve, e inclinada a assumir tarefas, que são tarefas históricas. A conquista, por exemplo, históricas do capitalismo, inclusive, do próprio Estado capitalista, né? Por exemplo, os direitos políticos, né? Ou seja, questões democráticas elementares e simples, princípio de representação e assim por diante. Em 1905 tem o surgimento do Soviet, dos conselhos, né? Isso aí é algo absolutamente moderno, arrojado, né? Democrático, radicalmente democrático, né? Apoiado sobre o princípio da representação, mas, ao mesmo tempo, sobre o princípio da mobilização dos grupos, das classes, enfim.
apoiado sob o princípio da participação ativa na política. Não é? Então, o que você tem é a combinação daquilo que há de mais atrasado com aquilo que há de mais avançado. E esse amálgama é impossível de ser absorvido pela sociedade capitalista. O que o Trotsky vai dizer no final das contas? Ele vai dizer, olha, e essa é a capacidade heurística que ele tem de previsibilidade. Em 1906, né, ele prevê qual vai ser a natureza ou o caráter da Revolução Russa. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando a classe trabalhadora russa assumiu o controle do aparelho de Estado, ela não tem nenhuma razão, porque a burguesia não o fará, ela não tem razão nenhuma de entregar esse poder para a burguesia, que vai restabelecer, em essência, as mesmas bases do poder autocrático, percebe? Porque é uma burguesia que não tem função histórica, a função histórica dela se perdeu. Então, quando a classe trabalhadora russa assumir, se insurgir, né? E ele ainda dá as dicas, ele diz, olha, tem que ser uma insurreição urbana com uma guerra camponesa. É a única maneira de abrir o caminho ali para que a fratura do poder político permita com que se conquiste propriamente o Estado na Rússia. Então ele vai dizer, olha, quando isso acontecer, não há motivo, e esse era a grande disputa que se tinha dentro da social-democracia russa, né, com aqueles que estavam influenciados por uma leitura positivista, evolucionista, mecanicista do Marx, tal como o Partido Alemão desenvolveu e fez durante muito tempo, né? Enfim, que era Plekhanov e tantos outros. Eles diziam o seguinte, olha, as tarefas da revolução na Rússia são, primeiro, democráticas, depois socialistas. Então, primeiro a gente tem que garantir a democracia. E depois de garantir a democracia, a gente se apoiando sobre a democracia, apoiando-nos, né, sobre a democracia, nós lutaremos pelo socialismo. Trotsky vai dizer que isso é impossível, isso é uma bobagem. Por quê? Porque as próprias tarefas ou demandas ou exigências democráticas, elas só poderão ser resolvidas, mais mínimas, né? Mais mínimas é contraditório, enfim. As tarefas democráticas mais elementares, elas só serão efetivamente resolvidas com a coletivização. Então, ou seja, com o socialismo, ou com o avanço, né, na direção de uma sociedade socialista. Então, não dá para prever na Rússia uma revolução à la francesa, e muito menos uma revolução como se fez na Alemanha em 48. Nós teremos que enfrentar o desafio de uma revolução de novo tipo. E essa revolução de novo tipo, inédita na história, recoloca propriamente as bases da teoria da revolução de Marx em pé de novo. Que é o quê? As relações de produção capitalistas estão, na realidade, bloqueando o desenvolvimento das forças produtivas. Ele retoma a teoria da revolução em Marx para fazer uma interpretação hipercriativa, né, em 1906, sobre, enfim, a Revolução de 1905, hipercriativa a respeito de como se dará o desenvolvimento das tensões, das contradições e dos conflitos sociais na Rússia de então. Essa revolução de novo tipo, ela é inédita na história e, portanto, ele precisa efetivamente de construir uma nova teoria. E ela é inédita por quê? Porque ela funde no mesmo movimento, no mesmo processo, tarefas capitalistas, da Revolução Capitalista, ou seja, democráticas, burguesas, etc., e tarefas socialistas. Isto é o primeiro, vou dizer outros, tá? Mas essa é a primeira grande contribuição de Trotsky ao marxismo. Não é? Você pode dizer, isso aí já estava no Marx, por exemplo, da introdução à crítica da filosofia do direito. É verdade, em germe está. Mas dessa forma, conscientemente elaborada, apoiada sobre comparação internacional de revoluções, analisando o contexto russo vis-à-vis a própria realidade europeia, isso aí é evidentemente novo. O Balanço de Perspectivas é um texto magnífico nesses termos, porque ele não apenas apresenta uma interpretação nova do marxismo, né, como também ele prevê a natureza do desenvolvimento futuro do processo da Revolução Russa. E a previsibilidade é algo essencial para você caracterizar a heurística positiva de uma teoria, a capacidade propriamente heurística de uma teoria de resolver problemas da realidade, né? Ou seja, enigmas que a realidade nos oferece. Percebe? Esse é o primeiro tópico. E a isso ele dá o nome de revolução permanente. É claro que a revolução permanente já existia antes. Enfim, Pavius já tinha
já tinham utilizado essa expressão. Você vai encontrar, se você forçar um pouco a barra, em outros autores, com diferentes interpretações. Você vai encontrar em outros autores do próprio marxismo daquele período anterior. Mas com esse caráter, com essa característica, é original, é inovador. Não é? É a primeira pilar, não é? Vamos dizer assim, fundamento do pensamento autônomo, né, de Leon Trotsky. A teoria da revolução permanente, ou seja, da passagem ininterrupta das tarefas da revolução burguesa para a revolução socialista. E ele vai dizer o quê? Segundo lugar, segunda contribuição, ok? Ele vai dizer que é assim, por quê? Porque não existe uma única dinâmica de desenvolvimento capitalista ou, consequentemente, de desenvolvimento da revolução socialista para todos os países do mundo. O que você tem, na realidade, é uma pluralidade de trajetórias do capitalismo, que, inclusive, essa comparação entre, por um lado, a França e a Alemanha já dá mostras. Esse é um dos grandes desafios, né, para nós, marxistas, quer dizer, analisar a peculiaridade, a particularidade do desenvolvimento das diferentes sociedades nacionais, ainda que sejam integradas a um contexto que é um contexto mundial capitalista. Isso é uma coisa muito, muito importante da gente destacar, e o pensamento de Trotsky faz isso com maestria. Dos marxistas clássicos, né, ele é o que mais enfatizou essa dimensão, que vem do Marx, evidentemente, mas que estava bastante encapsulado em outras perspectivas teóricas, né, outros autores marxistas, né, que é a ideia de que a sociedade capitalista ela é um todo, é o mercado mundial, no interior do qual as sociedades nacionais capitalistas integram-se em ritmos distintos e de formas desiguais. É um puzzle, né? É um quebra-cabeça, onde as sociedades nacionais elas vão se inserindo, elas vão sendo forjadas, sendo construídas, sendo transformadas. E em cada uma dessas sociedades nacionais, no interior de cada uma dessas sociedades nacionais, você vai encontrar trajetórias muito diferentes, por exemplo, de proletarização. O caso da Rússia é um caso muito diferente de proletarização do caso, por exemplo, da França, do caso da Inglaterra. No caso da Inglaterra, o processo de proletarização levou 2 séculos, vamos colocar assim, né? Século XVIII e século XIX. No caso russo, levou décadas, 1 década e meia, 2 décadas. Foi um processo de proletarização hiperconcentrado no tempo, foi de 1 ou 2 gerações no máximo. Percebe? Então você tem trajetórias de proletarização que são muito diferentes. E essas trajetórias de proletarização que são muito diferentes, elas, de alguma maneira, elas bagunçam, né, a capacidade de você imaginar que só tem uma via, né, do capitalismo para o socialismo, quer dizer, ou que uma sociedade nacional tal vai reproduzir os passos de uma outra sociedade nacional. Então não existe um modelo a seguir, né, que seria o caso da Inglaterra, né, que é o capitalismo mais bem-sucedido da época. Não vai acontecer como na Inglaterra, séculos de transição do feudalismo para o... Não vai ser diferente. Vai ser diferente. O capitalismo ele se desenvolve mais ou menos assim. Olha, para manter a acumulação de capital, ou seja, o crescimento da taxa de acumulação, o crescimento da acumulação de dinheiro, né, a uma taxa composta, você precisa essencialmente de 2 coisas. 2 coisas, sem as quais você não tem um crescimento contínuo. E a indústria, principalmente, exige essa homogeneidade, né? Ou seja, ela não pode ser descontinuada, não é? O crescimento não pode ser descontinuado. A primeira é o acesso à força de trabalho. Por quê? Porque os trabalhadores acrescentam mais valor às mercadorias. E a segunda, uma fonte que você pode acessar de forma rápida e contínua e permanente a, vamos dizer assim, matérias-primas e insumos de grande monta, para transformar aquilo em mercadorias, percebe? Você precisa de recursos naturais e trabalho. Só que você não precisa apenas de recursos naturais e trabalho. Para que você tenha capitalismo, esses recursos naturais, esse trabalho, eles têm que estar acessíveis em grande monta, em grande escala. Então, quando você vê o desenvolvimento
diferentes da acumulação capitalista em diferentes contextos, você vai perceber que o capitalismo ele é por si só internacional, transnacional e mundial, porque ele, na realidade, ele supera as fronteiras, ele forma valor em movimento, né? Ele é processo de acumulação, enfim, de mais valor e de valorização do valor. Isso aí não tem isso aí não se detém diante de barreiras políticas, ok? Tudo bem? No entanto, quando esse impulso de valorização chega, ele esgota, né? Ele começa a se esgotar num país, e ele é obrigado, pela sua própria dinâmica imanente, a transcender as fronteiras nacionais e a buscar força de trabalho e recursos naturais em outros contextos, em outros países, né? Como foi o caso da Rússia, no contexto da competição internacional, do último quartel do século XIX, ele vai encontrar quem? Ele vai encontrar diferentes sociedades nacionais, diferentes relações sociais. A desigualdade de força de trabalho e de recursos naturais. Quer dizer, ele vai encontrar sociedades tribais, ele vai encontrar sociedades arcaicas, sociedades tradicionais, ele vai encontrar a Índia, a Rússia, a África, a América, mal chamada América Latina, enfim, ele vai encontrar aqui as sociedades indígenas, ele vai encontrar a desigualdade. A lei universal da história é a desigualdade, o Trotsky vai dizer. Então, o desenvolvimento do capitalismo ele é desigual. Ele não é capaz de repetir, ele não é um desenvolvimento que vai repetir o primeiro momento. Na realidade, ele vai se espalhando, se universalizando, se ampliando em ritmos muito diferentes. E esses ritmos muito diferentes criam temporalidades muito diferentes. E essas temporalidades muito diferentes criam combinações sociais muito diferentes e, muitas vezes, esdrúxulas. Combinações inesperadas. Percebe? Então, esta é a explicação, em última instância, de o porquê na Rússia você ter o aspecto subjetivo da revolução. Qual é o aspecto subjetivo da revolução? É a tomada de consciência das massas de que, bom, agora que nós alcançamos o controle do Estado, não dá para devolver para a burguesia, isso não faz o menor sentido na nossa cabeça, a gente tem que ir direto para a coletivização, então nós estamos ferrados. Essa dimensão subjetiva, ela é decisiva e ela só se explica pelo tipo especial de desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Só que ela é necessária, porém ela não é suficiente para dar conta da revolução socialista, da teoria da revolução em Trotsky. Por quê? Porque a própria dinâmica do desenvolvimento desigual e combinado obriga com que a revolução parcial, ou seja, a revolução na Rússia, que é uma particularidade, ela só se complete na universalidade, ou seja, ela seja necessariamente dependente da Revolução Europeia, ou pan-europeia, se vocês quiserem incorporar os Estados Unidos, né? Ela começa na Rússia, mas ela não pode se deter na Rússia, porque o capitalismo é mundial e a particularidade não substitui a universalidade. Então, você só vai ter condições, efetivamente, de avanço. Você pode até conquistar o poder político, mas você só vai ter condições de avançar rumo ao socialismo se essas, vamos dizer assim, se essas limitações da sociedade nacional russa forem superadas pelo avanço da Revolução Socialista na Europa. O que significa que o socialismo na Rússia depende, em essência, do socialismo ou da Revolução Alemã. Era isso que ele dizia. E a teoria da revolução permanente, apoiada sobre a teoria do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, necessariamente exigia a Revolução Alemã. Só que a Revolução Alemã não veio. Quer dizer, veio, mas não veio do jeito que ele estava esperando, e depois fracassa e naufraga. Ao invés de socialismo, acabou dando nazismo, né, no final das contas. Okay? E isso cria uma situação que o Trotsky tem que enfrentar novamente. É um outro enigma. Então, assim, do ponto de vista teórico, não é, ele acertou e previu, não é, na história, em Balanço de Perspectivas, depois ele analisa na história da Revolução Russa, né, vamos dizer assim, o advento da Revolução na Rússia. Só que a Revolução na Rússia não poderia ficar apenas lá, ela teria que avançar rumo à Europa. Ela seria complementada pela Revolução Europeia. E a Revolução Europeia não veio. Quer dizer, veio, mas foi derrotada. Não é? Ela não teve força suficiente para
completar, por assim dizer, o quadro que ele desenhou, ok? Então, isso criou um outro enigma histórico, uma outra anomalia que precisa ser enfrentada. E essa outra anomalia que precisa ser enfrentada, e ele vai progressivamente o quê? Produzindo outras hipóteses para efetivamente interpretar e defender o marxismo, não é? Ou seja, o marxismo como um programa de pesquisa progressivo, que enfrenta os desafios da história, não é? E essa outra anomalia se chama Estado operário, cuja peculiaridade é ser burocraticamente deformado. Então, existe aí um elemento que, que exige, né, a interpretação da particularidade da burocracia que assumiu o controle do Estado. No caso do Estado soviético, enfim, o Estado operário. Ele vai dizer, olha, o Estado russo, né, enfim, soviético, ele é um Estado operário. Porém, ele é controlado. Por quê? Porque ele coletivizou os meios de produção, socializou, ele enfrentou, até certo ponto, as forças, ele enfrentou de maneira bem sucedida, até certo ponto, as forças restauracionistas. Num certo momento fez concessões, no caso do período da NEP, né? Tanto concessões aquilo que seria, vamos dizer assim, o germe, né, da burguesia, né, os embriões da burguesia, que era o camponês rico, né, o kulak, e o nepman, né, o cara que prospera, né, o seu negócio prospera pelas concessões que são feitas durante o período da NEP, né, da nova política econômica, no início da década de 20. Então, assim, ele conseguiu enfrentar de forma bem-sucedida, né, as forças restauracionistas. No entanto, essa burocracia, que é uma burocracia operária, quer seja sociologicamente, quer seja politicamente, porque ela é o produto da divisão do trabalho que se estabelece no interior da própria classe trabalhadora. O que vem a ser essa burocracia sociologicamente? Eles são os funcionários do movimento operário, percebe? Então, quando você fala, por exemplo, em sindicatos, a gente está no sindicato dos bancários, né? Então, a burocracia sindical bancária, ela supostamente é funcional, ela responde à categoria bancária, ela representa os interesses da categoria bancária na sua divisão do trabalho. Então, os sindicatos bancários têm especialistas em direito, especialistas em jornalismo, especialistas em, sei lá, negociação, eles têm uma série de funcionários, percebe? O que o Trotsky vai dizer? Bom, essa burocracia que assume o controle do aparelho do Estado operário, enfim, soviético, ela, num primeiro momento, ela serve para impulsionar a revolução. Que momento é esse? Basicamente, o momento da Guerra Civil e o momento logo subsequente, né, até 28 mais ou menos, quando se dá toda a trama dos conflitos no interior do próprio aparelho do Estado, da relação do Estado com a sociedade, quando se vence, quando há uma vitória parcial, porém efetiva, sobre as forças da restauração capitalista, sobre o camponês enriquecido e sobre os comerciantes que prosperam com a NEP. Okay? Então, você tem aí um aspecto que é relativamente, mas seguramente, progressista, né? No entanto, tendo em vista o fato de que a atividade autônoma e independente das massas, em especial as massas urbanas, né, ela recua por conta, por um lado, dos efeitos da guerra, por outro lado, pela fome, por outro lado, pela desorganização da economia, por outro lado, enfim, pela própria esgotamento das pessoas, enfim, desânimo, etc., 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 o fim daquele ciclo, né, que impulsiona as massas da Rússia soviética adiante, né, tem um texto que eu gosto muito, que é o texto do Kevin Murphy, um historiador americano, que tem um livro chamado Revolução contra a Revolução numa Fábrica Soviética, né, que ele mostra isso por dentro, né, com arquivos e coisa e tal, na fábrica de metais, uma fábrica metalúrgica Lenin, né, em Moscou. E ele mostra isso com muita propriedade. É um texto muito citado, que ganhou o prêmio Isaac Tamara-Deutsch, enfim, um texto bem bacana que eu sugiro que vocês leiam, se vocês tiverem interesse. Mas, enfim, tendo em vista esse recuo, esse refluxo, né, a burocracia
que servia aos interesses, né, do Estado soviético, que por sua vez era a manifestação máxima, enfim, essa burocracia ela acaba se apoderando, ela acaba usurpando o poder soviético e ela passa a controlar o aparelho de Estado. E o seu interesse, essencialmente falando, é reproduzir as suas regalias, né, os seus privilégios, vamos colocar assim. Reproduzir a sua vida mais ou menos confortável, não é? Que vis-à-vis, evidentemente, comparativamente falando, em relação às massas urbanas ou rurais, mas, enfim, ao nível de vida geral do povo, né? Do povo soviético. Pois bem, então o que o Trotsky vai dizer? Isso na Revolução Traída, e depois ele retoma toda essa discussão no último grande embate da vida dele, que é o livro, né, enfim, Em Defesa do Marxismo, que compila os artigos, né, que ele vai trocando, que ele vai as cartas, enfim, que ele vai fazendo com o SWP, não é? O Partido Socialista dos Trabalhadores dos Estados Unidos, né, que depois vai ser a joia da coroa da Quarta Internacional, aquela coisa que a gente conhece, né? Mas, enfim, o ponto é, essa burocracia ela não é propriamente socialista, porque ela é o produto, em grande medida, o seu poder, melhor dizendo, peculiar, característico, é o produto do refluxo da atividade independente das massas. E ela defende privilégios. Portanto, ela não é democrática, e ela tende a desenvolver uma face, né? Enfim, um braço cada vez mais autoritário e despótico, porque ela está disposta a utilizar da própria repressão política, né, para controlar essas massas e reproduzir os seus privilégios. No entanto, esta burocracia também não é capitalista. Ela não é socialista e ela não é capitalista. Por que ela não é capitalista? Porque o seu poder não emana, não se apoia sobre o controle da riqueza, ou, enfim, do capital, né? No sentido amplo, né? Ela não é socialista e não é capitalista. Por exemplo, a nossa burocracia aqui é capitalista em grande medida por quê? Porque ela se apoia sobre o dinheiro, né? Então, os políticos aí que operam a máquina, o aparelho do Estado, eles são eleitos com base em corrupção e campanhas multitrilhardárias, não é? Por quê? Porque esse poder é um poder capitalista, ou seja, ele se apoia sobre o dinheiro. Então é o dinheiro que compra votos e, consequentemente, opera a máquina do Estado. Dá para entender essa ideia? Sim ou não? Então é 100% capitalista. No caso da Rússia soviética, não. Não se apoia sobre o controle dos meios da riqueza. Ela se apoia sobre o controle do aparelho de Estado. E isso faz com que a defesa daquele Estado não seja capitalista, apesar de não ser socialista. Então, a Rússia soviética é um híbrido instável na cabeça do Trotsky. Ele vai insistir muito nessa tecla. A economia coletivizada na Rússia e o Estado soviético são híbridos instáveis. Eles estão a meio caminho do capitalismo e do socialismo. O que vai dizer se eles vão nesta ou naquela direção? O que ele vai chamar a atenção, que é a Revolução Mundial, né? A Revolução na Europa e em outros países. A Revolução da Europa não veio. Então, ele se volta para onde? Ele se volta para ele amplia. Lembra que eu estou falando da coisa da ampliação das hipóteses, daquele ciclo, né? Aquele ciclo de contenção, de defesa, de refutações do núcleo da teoria? Ele amplia a teoria da revolução permanente para tentar dar conta dos países de capitalismo periférico. Bom, não deu na Europa, mas pode dar na China, percebe? Não deu na Europa, mas pode dar na Índia. E esta ampliação da teoria da revolução permanente, que se apoia sobre a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, ela vem em apoio, né, em defesa da sua teoria do Estado operário, ou do Estado operário burocraticamente deformado ou degenerado, como alguns preferem. Não é? Então, o que você tem, na realidade, é um conjunto de contribuições, né, de Leon Trotsky ao marxismo, para tentar dar conta, do ponto de vista marxista, daquelas anomalias que não foram pensadas pelo programa original. E é por isso que é um programa científico.
Ele vai o quê? Ele vai sendo reconstruído à luz das modificações, das transformações da realidade. Qual foi a capacidade de previsibilidade dele? A capacidade foi enorme. Porque se ele previu erroneamente que a Revolução Europeia iria propriamente, eu diria, salvar, né, completar o ciclo da Revolução Russa, né, ele previu muito corretamente o destino histórico da Rússia, ou da União Soviética. Né? Por quê? Porque ele dizia, olha, há essa instabilidade. Como se resolve essa instabilidade? Se resolve pela ampliação da Revolução. Se não vier, recua para o capitalismo. E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que ele, enfim, viu alvorecer e depois, mas, enfim, que foi a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, antes até, quando houve o pacto, né, o pacto germano-soviético, né, Molotov-Ribbentrop, né, quando houve aquele pacto, uma das negociações do pacto era entregar a Polônia para a Rússia, né, enfim, para a União Soviética. E os americanos diziam assim, olha, a sociedade soviética agora deixou de ser socialista e passou a ser imperialista. E ser imperialista é capitalista. Só que é um capitalismo de novo tipo, é um capitalismo burocrático. Existia toda uma teoria do desenvolvimento de sociedades burocratizadas naquele período, enfim. É uma sociedade capitalista, burocrática, estatal. Mas é capitalista. E o Trotsky dizia, se isso for verdade, a anexação da Polônia vai levar a um fortalecimento das forças burguesas nesse país. E na realidade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Houve a expropriação dos capitais privados na Polônia sovietizada. Pode não ter dado certo. Enfim, eu digo não ter dado certo porque depois a Polônia foi retomada, e houve toda a guerra, a invasão alemã e coisa e tal. O pacto foi rompido. No entanto, era isso que ia acontecer. E aconteceu a mesma coisa com a Finlândia. Enfim, também a Finlândia foi ocupada pelos soviéticos e eles expropriaram as empresas capitalistas. Por quê? Porque a burocracia ela é inimiga da burguesia. A burguesia se apoia sobre a riqueza, a burocracia se apoia sobre o aparelho de Estado. Então, ela é obrigada a expropriar. Percebe? E essa dinâmica que ele dizia, olha, isso daqui é o que faz dessa sociedade uma sociedade operária, vamos dizer assim, a meio caminho entre o capitalismo e o socialismo. A dinâmica muito parecida aconteceu no pós-Segunda Guerra. Aí já não é mais o Trotsky falando, porque ele é assassinado. A dinâmica é muito parecida acontecendo no pós-Segunda Guerra com o leste europeu. Todas as sociedades que foram sovietizadas passaram nessas sociedades por processos de expropriação dos capitais privados. Tudo bem que eram modelos pequenos, né, daquele tipo de sociedade aristocrática, despótica, autoritária, etc., etc. No entanto, não eram sociedades capitalistas. E esse ciclo de ampliação do socialismo para a Europa deu uma sobrevida para o Estado soviético, uma sobrevida para o Estado operário soviético, ainda que as deformações burocráticas não tivessem sido resolvidas. No entanto, quando vem a primeira, vamos dizer assim, a primeira grande onda de internacionalização, de globalização no pós-Segunda Guerra, isso aí já começa a colapsar o modelo soviético. Quando vem a década de, enfim, basicamente 70, 80, né, no caso, a década de 80, o neoliberalismo, a globalização, o fortalecimento das forças capitalistas internacionais, o fortalecimento do mercado mundial, termina de colapsar com o modelo soviético, que perde completamente a sua, vamos dizer assim, autoconfiança, vamos colocar nesses termos, a sua capacidade expansiva de organizar as relações, de organizar sociedades nacionais. E você tem a restauração do capitalismo. O que o Trotsky dizia lá no final da década de 30? Ele dizia o seguinte, olha, se não avançar a revolução internacional, a revolução mundial, se não vingar a revolução na Europa, nos países do terceiro mundo, do chamado terceiro mundo, eu estou falando, né, da periferia capitalista, a tendência é que esse híbrido instável recue e se restaure o capitalismo. Isso é exatamente a demonstração de que aquelas sociedades não eram capitalistas, como dizia, por exemplo, a fração Chapman-Burman ou outras
outros filotrotskistas da época, enfim, dele próprio, enfim. O próprio Bruno Rins e outros militantes da Quarta Internacional que estava se estruturando naquele momento, de outros partidos, de pequenos agrupamentos europeus e americanos. Pois bem, esta é a prova, ou seja, a capacidade que ele tem de prever o futuro, né, que o Isaac Deutscher batizou, né, um dos volumes da biografia que ele faz do Trotsky, é o profeta armado, o profeta desarmado, é o profeta. A capacidade de prever, né, de profetizar, tem a ver exatamente com a forte ligação que o Trotsky tem, sempre teve, né, com a defesa do marxismo como um programa de pesquisa, que tem essa tendência a, efetivamente, seguir, se abrir para a realidade e dar conta dos enigmas que a história apresenta para o marxismo. De analisar as relações a partir de um método e, ao mesmo tempo, identificar as grandes tendências, corretamente defendendo o núcleo da teoria. Então, eu diria, para sintetizar, que essas são as principais contribuições teóricas do pensamento de Trotsky ao marxismo: a teoria da revolução permanente, a teoria do desenvolvimento desigual combinado, a teoria do Estado operário com deformação burocrática, e, principalmente, para além dessas três teorias, o que explica propriamente a produtividade dessas teorias é exatamente a defesa do marxismo, a defesa do método marxista que Trotsky se propôs a fazer durante a maior parte da sua vida, enfim, adulta, consciente, seguramente adulta, ao longo da sua vida. Enfim, é isso. Obrigado. Bom, eu vou abrir as questões agora. Chegou um fax aqui que o Caetano me enviou. Tem mais aqui, Caetano, ó, os meninos aqui, ó, por favor. Bom, enquanto isso, eu tenho uma questão. Na verdade, é uma série, é um bloco. E aí, professor, o senhor fica à vontade para responder aquela que for mais adequada, e se alguma delas, dessa série, não for adequada, tudo bem. Tá? Fica à vontade. Primeiro, a respeito de Isaac Deutscher. Porque Isaac Deutscher, se baseando em Trotsky, ele defende a teoria de um condicionamento a uma situação histórica para se atingir um processo revolucionário. Aí ele diz: a existência de indivíduos revolucionários é um processo de cadeia de condicionamento. A existência de indivíduos revolucionários, por sua vez, a existência de grupos revolucionários que se organizam num partido revolucionário. A Revolução Inacabada, ele traça em 67 esse itinerário, né? Isso é um condicionamento para a possibilidade virtual de uma classe revolucionária. Aí, de todo modo, esse condicionamento denota a imprescindibilidade do partido revolucionário, para o Deutscher. Então, uma revolução não ocorre sem que haja uma consciência de vanguarda como um elemento de fora, tal como Lenin. Há no Deutscher, não exatamente há isso no Trotsky tão definitivamente, mas há no Deutscher. Como é que o senhor vê essa questão do Partido Revolucionário nesse sentido? E pensando hoje na questão diante do precariado, como que o senhor percebe essa situação? A segunda é a respeito do híbrido instável, né? Porque apesar da expropriação dos capitais privados, uma vez operando o trabalho como mais uma das mercadorias na reprodução ampliada do capital dentro da União Soviética, a União Soviética não pôde subverter o modo de produção do capital, então gerando uma forma mutante de controle do capital. Isso segundo Mészáros. E Mészáros, nesse sentido, refutando o Deutscher, na Revolução Inacabada, ele diz que o processo não era inacabado, mas era inacabável, se continuar a reproduzir a lógica hierárquica da divisão social do trabalho, né? Aí eu pergunto, até que ponto o senhor acha que Mészáros é, nesse sentido, tributário da teoria de Trotsky, né? E uma terceira, e isso tem a ver com a história brasileira, de algum modo, que é, pensando com Trotsky, o senhor disse que não era possível que na Rússia a burguesia encabeçasse uma revolução democrática. Isso não era uma tarefa histórica burguesa, mas que a burguesia não assume. Tal como acontece na via prussiana, de algum modo, ainda que a via prussiana aconteça muito mais rapidamente.
Então, a questão é, a esquerda comunista brasileira continuou a reproduzir a lógica da Internacional Comunista, que é a lógica etapista, isso em diversas correntes, não a trotskista, mas de Otávio Brandão a Nelson Werneck Sodré. Isso, na verdade, ignorando a teoria trotskista do desenvolvimento desigual. Queria que o senhor pudesse comentar sobre isso. E eu tenho uma última questão aqui, que é dele. Adriano, se eu não entender alguma coisa aqui, você, por favor, me ajude. Pensando as especificidades da Revolução Social em Trotsky, no Brasil, o processo de proletarização dos trabalhadores foi influenciado por um processo tardio e incipiente de industrialização. Além disso, os primeiros movimentos organizados dos trabalhadores brasileiros, que gerou um processo de imigração de trabalhadores de países de tradição anarquista, como a Itália e a Espanha, aí ficou um pouco... não sei se eu não entendi. Para completar a incipiente industrialização, compôs uma modernização parcial das forças produtivas, em meio a um legado colonial escravocrata, que deixou à parte as populações de origem africana. Muito bom. Em face disso, quais os desafios que, agregado às tendências gerais do capital, descrito por Marx, parte aqui, mas eu acho que resumindo, como pensar com Marx essa questão dos trabalhadores agregado. Perfeito. Então, entender a particularidade brasileira diante de uma imigração e de um trabalho escravo. Tá. Se isso é um entrave para o processo revolucionário brasileiro. Tá, eu só reproduzi por conta da gravação, tá? Bom, obrigado. Professor, o senhor fique à vontade, por favor. Tem 3h30 para responder tudo. Não, espero não precisar de 3 horas. Eu estou percebendo que existe aqui uma preocupação de tentar trabalhar, né, a teoria de Trotsky para a interpretação do Brasil, não é? Ou seja, bom, afinal de contas, ela é uma teoria produtiva para pensar o Brasil? Essa é uma pergunta mais ou menos fácil, vamos dizer assim, de responder no seguinte sentido. Sim, óbvio. Quer dizer, existe toda uma tradição brasileira, né, de interpretação do Brasil nessa pegada, né, nessa direção, né, desde Fulvio Abramo, Lívio Xavier e tantos outros, né, até, enfim, autores que continuam vivos e mais ou menos pensando com essa orientação, né? Eu tenderia a circunscrever, não é, as interpretações inspiradas em Trotsky sobre o Brasil, não é, basicamente naquelas colaborações, naquelas obras, naqueles autores que buscaram pensar a particularidade do desenvolvimento capitalista brasileiro nesta chave da combinação do atraso e do, vamos dizer assim, do atraso e do moderno, né? Do atrasado e do moderno, daquilo que é, vamos dizer assim, o mais avançado e o que, na verdade, de alguma forma se articula com o que há de mais atrasado, né? Tem muitos autores que fizeram isso, né? Por exemplo, só aqui de cabeça, o Chico de Oliveira, né? Na Crítica à Razão Dualista, né? Basicamente uma explicação inspirada explicitamente no texto do Trotsky, né? E o Chico, ele a rigor, ele usa de maneira criativa, né, essas intuições do Trotsky, que ele vai extrair da história da Revolução Russa, né, para pensar a história do país em dois momentos, né? A construção, a constituição, né, do capitalismo brasileiro, que é muito rápido no texto dele, mas, enfim, a construção do capitalismo brasileiro inserido numa totalidade mundial, né, e o próprio processo de industrialização do país.
E essa pegada é uma pegada essencialmente dialética, quer dizer, ele vai dizer o seguinte, olha, a industrialização brasileira, não é, o ciclo industrializante do final do 19, que se estende no pós-Segunda Guerra, né, que é quando, de fato, você tem uma aceleração desse ciclo industrializante, ele combina aquilo que há de mais avançado com aquilo que há de mais atrasado no capitalismo. E ele, de alguma forma, reinventa a história capitalista à luz dessa combinação. Então, o que ele, no final das contas, ele está dizendo? Ele diz o seguinte, olha, o capitalismo brasileiro tinha características tardias, periféricas, dependentes, não é isso? Então, a nossa industrialização ela foi concentrada no tempo, tal como na Rússia, diga de passagem. Foi concentrada num período de tempo muito curto, obrigando, né, ou produzindo um ciclo de migração muito intenso. Né? Esse ciclo ele traz essas massas, né, de trabalhadores das cidades do interior de Minas, do Nordeste, né, expulsas por aquelas relações de produção atrasadíssimas, né, que são as relações patriarcais, autoritárias, regionais, mandonistas, né, caciquistas, aquele controle, né, arcaico do aparelho de Estado por elites que são elites hiperatrasadas, né, que procuram estar o tempo todo mimetizando as modas europeias, mas num contexto de absoluta pobreza, enfim. E essas massas, que são massas supostamente atrasadas, né, que vieram, digamos assim, do interior de Minas, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, enfim, da Paraíba, essas massas encontram-se com uma indústria que é uma indústria moderna. Olha só, então você tem uma espécie de encontro do atraso das massas camponesas recém-urbanizadas com a indústria moderna. Olha só. Só que não, ele vai dizer que não. Olha que interessante. O atraso moderno aí é invertido. Ele diz o seguinte, olha, essas massas atrasadas, que a rigor dão origem à classe trabalhadora fordista no Brasil, não é? Elas, ao chegarem nas cidades, elas foram atraídas, né, pela existência de direitos trabalhistas que não existiam no campo, mas existiam nas cidades, em especial as cidades industriais, para onde elas vão. Elas chegam nas cidades e elas são rapidamente mobilizadas e rapidamente lutam, se engajam numa luta, que é uma luta que inclusive assambarca os sindicatos, para a efetivação dos direitos trabalhistas, que existiam na lei, mas praticamente não existiam na realidade. Então, na verdade, ele inverte criativamente essa ideia do atraso, dizendo o seguinte, olha, quem é atrasado não é a massa semi-rural, proletária, recém-urbanizada. Quem é atrasado, essa massa que chega em São Paulo, que vem do Nordeste e chega em São Paulo, eles são heróis da civilização, exatamente como o Trotsky diria das massas camponesas que haviam recém-saído do campo, chegado em São Petersburgo, né, cuja única experiência era a indústria custária, era uma indústria muito arcaica que existia no campo. Essas massas são heróis, esses imigrantes são heróis da civilização. São eles que construirão neste país a promessa, ainda que muito imperfeita, do Estado social brasileiro, democrático. Essa massa vai se transformar no fator mais dinâmico da democracia desse país. Essa massa explica o progresso que ocorreu no ciclo populista. Essa massa explica, por exemplo, depois o ciclo de greves, a CUT e o PT. Essa massa é avançada, apesar de ser iletrada muitas vezes, mas ela é avançada historicamente. E quem é atrasada? Quem é o polo atrasado nisso? A indústria brasileira. Por quê? Porque a indústria brasileira ela é dependente, ela é o produto daquilo que a gente costuma chamar de tripartição fordista. E o que é a tripartição fordista? No esquema, digamos, da divisão internacional do trabalho, as empresas, quando se internacionalizam, no pós-Segunda Guerra Mundial,
elas se distribuem numa cadeia onde as atividades propriamente inovadoras de pesquisa, desenvolvimento, concepção, enfim, engenharia complexa, etc., etc., ficam com o centro, que, na verdade, acaba, digamos assim, negociando as atividades de fabricação com a semiperiferia. E para a periferia vem quem? Vem as atividades de montagem, que são atividades que não exigem muita qualificação. É claro que existe a qualificação, mas não exigem muita qualificação, e que encontram-se integradas num contexto nacional no qual o Estado ficou com controle dos meios de produção da indústria pesada e entregou praticamente as atividades de montagem e mesmo de fabricação para o capital internacional. Ele se associa com o capital internacional, percebe? Ele entrega os trabalhadores brasileiros para quem? Para essas empresas que vêm do exterior, né? Que é um pouco a coisa da Volkswagen, da Ford e assim por diante. Para citar um exemplo, né? Que completa basicamente, porque a indústria automobilística brasileira completa o ciclo da industrialização no país, né? Que vai desde a produção do aço até a produção do carro, dominando todos os ciclos, né? Então, por exemplo, para citar mais um exemplo de como que a Lei do Desenvolvimento Desigual Combinado age, né? No Brasil, nós não tivemos aquilo que aconteceu, por exemplo, na Itália, né? Que foi, primeiro fabrica-se bicicleta, depois fabrica-se motinhos, aquelas Vespas, depois fabrica-se motos mais avançadas, depois fabricam-se carros populares, depois fabricam-se carros sofisticados e grandes. A gente não teve isso. A gente saiu da carroça para o carro num ciclo de pouquíssimo tempo, percebe? Então, isso daí dá um pouco mostras, né, de que esse capitalismo, né, que vem no Brasil, esse capitalismo, vamos dizer assim, da grande indústria monopolista, que já chega aqui fabricando carros, né, é um tipo de capitalismo cuja principal característica é exatamente o seu despotismo. Então, no ponto de vista das relações industriais, do ponto de vista, vamos dizer assim, da organização das empresas, é um capitalismo despótico. Ele está aqui para exatamente absorver e consumir e explorar o máximo de força de trabalho possível, sem nenhum grande compromisso com o Estado, sem nenhum grande compromisso com a democracia, sem nenhum grande compromisso, vamos dizer assim, com as classes subalternas, em especial com os trabalhadores, né? Ele é um capitalismo que roda, né, marcado pela rotatividade do trabalho, percebe? Ele é um capitalismo marcado por salários muito moderados, né? As greves da década de 50 nesse país eram greves contra a carestia, contra a fome, porque você não conseguia ganhar o suficiente na indústria para efetivamente alimentar-se e assim por diante. Então, quem é o polo atrasado? O polo atrasado é o polo do capital, é o polo da indústria. Não é? A indústria é aquela coisa hiperatrasada, contra a civilização, e o pior é assim até hoje. Na época ele era presidente da Fiesp, Benjamin Steinbrück, né, que depois quase virou vice da chapa do Ciro, né? Ele dizia, não, o trabalhador não precisa ter uma hora de descanso. Ele pode comer o sanduíche com uma mão e operar a máquina com a outra. Para que uma hora de descanso? Isso é o máximo da barbárie. Olha a contra-reforma trabalhista que eles entregaram para esse país. É o máximo da barbárie. O máximo da barbárie é você pegar uma mulher grávida e colocar num lugar insalubre, poluído por gás, poluído por substâncias químicas. Isso é o máximo da barbárie. O setor empresarial brasileiro é o máximo da barbárie, é o máximo do atraso. Ele só conhece o despotismo. Não é? E a gente está vivendo um pouco isso, quer dizer, nesse país hoje, né? Esse golpe, o golpe de 2016, e os desdobramentos do golpe são a expressão desse atraso, né? Então você teve ali um setor historicamente originário dos trabalhadores que tentou um projeto de neoliberalismo um pouco mais moderado e que foi derrotado e que foi colocado, né, de lado, preso, perseguido, que tem tudo isso também, eu concordo. Quer dizer, o Lula está preso injustamente. Ele pode até ter algum tipo de problema de corrupção, mas ninguém comprovou, em absoluto.
Então está preso injustamente, e isso aí é uma prisão política. Quer dizer, por quê? Porque esse é um país autoritário, que é um outro exemplo de um outro autor que trabalhou com a teoria do Trotsky, que é o próprio Florestan Fernandes, né, na Revolução Burguesa no Brasil, que é um outro autor que também bebe dessa fonte, né, para tentar entender essas transições, né, daquilo que ele chamava de ordem competitiva, que era um capitalismo mais de extração liberal, né, para o capitalismo monopolista, e ele vai percebendo, né, ele vai mostrando e demonstrando que o Brasil, de alguma forma, sempre foi capitalista. Ele é o produto de um grande investimento, de um grande ciclo de expansão capitalista. A inserção desse país podia reproduzir relações arcaicas aqui dentro. O mando, vamos dizer assim, o controle despótico do aparelho de Estado, as elites arcaicas, etc. Mas tudo isso a favor da acumulação internacional de capitais. Então, o sistema colonial, tal como o país viveu, não é? Os desdobramentos do sistema colonial, vamos dizer, a independência brasileira, depois a formação do Estado, a formação, finalmente, do Estado burguês, do Estado centralizado, nacional. Isso tudo é a demonstração, né, de que o Brasil nunca foi aquilo que o pessoal do Partidão, seguindo a linha da União Soviética, dizia que era o feudalismo brasileiro, não é? Que tinha escravo e que tinha relação de servidão dos brancos pobres, ou enfim. Então isso aqui era o atraso, porque era uma sociedade feudal, não é? E não era, e ele argumentava exatamente contra essa ideia, não é? Então, se é feudal e tem relação escravocrata e de servidão, e se o dono da fazenda, né, o senhor do engenho, etc. e tal, é, na verdade, uma espécie de senhor feudal, uma aristocracia dos trópicos, não é? Uma aristocracia feudal dos trópicos, então a primeira tarefa é a democracia, é o Estado burguês, né, e depois o socialismo, né, como o Plekhanov na Rússia dizia e o Trotsky refutava, né? Então, a primeira tarefa era a Revolução Democrática, e depois viria a época da Revolução Socialista. E a conclusão que a gente pode chegar, né, do texto do Florestan é que essas coisas se combinam, exatamente como o Trotsky dizia. Tem que se combinar as tarefas democráticas com as tarefas socialistas, né, porque esse é um híbrido muito peculiar e muito típico. E aqui também você vai ter exatamente um processo parecido com um processo russo, no qual, se as massas, né, conquistarem o controle do Estado, elas também não vão se deter, porque se deter diante do controle do Estado significa entregar o ouro para o bandido logo na sequência, percebe? Se você não avança radicalmente numa direção, que é a direção do socialismo, se você reforça um tipo de capitalismo que você considera que é um capitalismo includente, democrático, como o Lula tentou fazer aqui no Brasil, né? Fazer uma espécie de sociedade fordista de consumo de massas, né? Se você aposta nessa direção, o que você vai fazer é entregar o ouro para o bandido na sequência. É o que a gente fez. Eu não, né? Porque, enfim, eu não estou no PT desde 94. Então, mas, enfim, o pessoal do PT fez, não é isso? Entregou o ouro para o bandido de volta, tentou um capitalismo com cara humana e acabou se distribuindo, né? Enfim, esse é o ponto que a gente pode destacar. Aí vem a questão do Partido Revolucionário, né? Ou seja, bom, afinal de contas, o que significa o Partido Revolucionário? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Eu não tenho a resposta para isso, mas o que eu posso dizer para vocês é que, vamos dizer assim, para não chocar muito, né, as pessoas, e depois a gravação vai para o YouTube, não sei o que, eles vão dizer que eu sou um porco reformista, traidor da classe e coisa do estilo. O que eu quero dizer é o seguinte: o Partido Revolucionário, hoje, ele é mais urgente do que foi no passado. Ele é absolutamente imprescindível para coisas básicas como fazer avançar uma sociedade democrática. Ele é absolutamente imprescindível. A dialética da reforma e da revolução exige o Partido Revolucionário. Só que a gente não tem o mapa, o desenho, o esquema, a bula de Partido Revolucionário. E aqueles que mimetizaram a ideia que alguns tinham de o que era o Partido Bolchevique antes e depois da Revolução de Outubro, eles estavam errados, porque
E não acompanham o pensamento de Trotsky. O pensamento de Trotsky é pensar a revolução específica em cada país e a articulação de todas as revoluções numa onda, num ciclo, enfim, aberto historicamente. Não existe uma única fórmula de partido revolucionário. Aqueles que achavam que o partido revolucionário sai, né, ele é uma espécie de decalque sobrenatural do que fazer do Lênin, eles têm que contextualizar o que era o que fazer do Lênin, o que era o Partido Revolucionário na época do Lênin. É claro que as condições da Rússia czarista impunham vamos dizer assim, uma presença mais forte de atividades clandestinas. É claro que a força do czarismo, a repressão, o despotismo, vamos dizer assim, toda aquela cadeia gigantesca de espiões, enfim, que o czarismo impunha, asfixiando uma sociedade profundamente autoritária, como era a sociedade russa à época, né, antes da Revolução de Outubro e coisa do estilo. É claro que o contexto da guerra, o contexto das guerras, né, pelas quais a Rússia atravessou, o contexto da guerra, da Primeira Guerra Mundial, impunha um partido que era mais centralizado, porque a rigor ele estava o tempo todo sendo ameaçado por espiões. E as atividades legais eram menos exuberantes, porque todas as atividades legais, como, por exemplo, a agitação sindical, eram vamos dizer assim, barbaramente reprimidas, né? Então, isso tudo produziu um tipo de partido que, em alguns períodos em que existia uma certa abertura, não vou dizer democrática, evidentemente que não tinha essa abertura, mas um certo relaxamento da repressão do regime, ele se multiplicava. E os revolucionários profissionais, eles perdiam completamente o controle sobre aquela multiplicação de atividades, iniciativas. Por quê? Porque a iniciativa tem que ser sempre das massas. Quer dizer, o partido é parte desse processo, né, de autonomização, de desalienação, de emancipação das massas. Quer dizer, ele não pode ser que é um pouco a grande discussão do Trotsky. Eu falei do Trotsky depois de 1905 ou 1906, com belas perspectivas, porque eu estava tentando aqui caracterizar o que há de específico no seu pensamento, né? Mas a rigor é claro que ele escreveu muito e polemizou muito, né? O tempo que ele ficou no exílio, mesmo na Rússia, né? Na sua juventude primeira e coisa e tal, ele polemizava muito com o Lênin nessa época. E qual era a grande discordância do Trotsky? A grande discordância era em relação a essa forma mais centralizada de partido, né? Ele não aceitava isso, e isso fez com que ele se aproximasse equivocadamente, do ponto de vista político, do setor menchevique da social-democracia russa, né? Então, durante muito tempo, ele teve ele foi acusado de ser um menchevique, de estar aquém, né, do bolchevismo, pelos próprios stalinistas, né? O que não é verdade, porque ele nunca foi da fração menchevique. Na realidade, estava tudo mais ou menos misturado, nas mesmas redações, enfim, no exílio, na Alemanha, principalmente, estava tudo mais ou menos misturado. Menchevique e bolchevique não tinha muita separação, você tinha diferentes posições, né? Mas o fato é que ele era muito crítico a essa forma centralizadora. E ele denunciou o substitucionismo. Em 1905, em 1906, desculpa, no Balanço Perspectivas, ele denuncia o substitucionismo. Num texto de 1904, me perdoa, um texto anterior a Balanço Perspectivas, que é um texto dedicado à análise das tarefas políticas, né, do partido. Ele vai denunciar o substitutivismo. O que é o substitutivismo? Não é? Vamos dizer assim, é esse centralismo onde a massa é substituída pelo partido, o partido é substituído pelo Comitê Central e o Comitê Central é substituído por um ditador. Quer dizer, esse é o risco que se corre, não é, com esse modelo de partido hipercentralizado. Só que é aquela história, quer dizer, o que a gente precisa entender é que um partido revolucionário é um partido que se coloca em ação tendo por baliza a revolução, apoiado sobre um trabalho diuturno e sistemático, coerente, consistente e paciente com as massas trabalhadoras, né? Um partido que é capaz de estimular a autodeterminação dessas massas e não tutelá-las, né? Um partido que está sempre envolvido com atividades reais
e não imaginárias, que se perde em questiúnculas interpretativas de pequenos textos consagrados, sagrados, canônicos ou o que quer que seja. Um partido que tenha, vamos dizer assim, vida interna, que tenha debates. Ninguém é dono da verdade, então você tem que ter um ambiente favorável ao debate, e um debate que não seja um debate sistematicamente fratricida, sectário ou coisa do estilo. Então, esse tipo de partido, ele vai, evidentemente, combinar diferentes tarefas. Tarefas, por exemplo, clandestinas, o que é natural num partido revolucionário, que tem que ter um momento de conspiração, senão não é partido revolucionário no sentido tradicional. Quer dizer, você não pode achar que essa sociedade que a sociedade capitalista, o Estado capitalista vai entregar o poder se você for bonzinho, se ganhar muitas eleições e coisa. Não, tem. Só que esse momento não é o único momento, quer dizer, ele tem que ser um partido que dialogue amplamente, que esteja ligado a esse movimento das massas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não tem uma fórmula de partido revolucionário, a gente tem que construir isso. Não tem uma medida, não tem uma espécie de revolucionômetro, né, que você coloca ali e mede o grau maior ou menor de revolução de um país. Não existe isso. O que você tem que entender é que os efeitos de uma política, eles são ou não revolucionários. O programa, ele é ou não revolucionário. As metas são ou não revolucionárias. E a partir daí é que você vai construir essa organização. Agora, sempre, novamente, com enorme democracia interna, por exemplo, né? Porque falava-se, o próprio Lenin dizia, centralismo democrático, né? E todo mundo lia centralismo, quando na verdade a gente tem que ler democrático, né? Ou seja, a organização tem que estar a favor, né? Ela tem que favorecer a democracia, e não o contrário, né? Não asfixiar a democracia em benefício da burocracia do partido. Enfim, então o ponto que é importante destacar é isso, quer dizer, e não existe, é contra o espírito e o método de Trotsky, né, este sectarismo que a gente encontra em muitas organizações revolucionárias. É contra o espírito e método de Trotsky esse encerramento, esse ensimesmamento, né, que você vê, por exemplo, de muitas organizações quando vão citar autores, né, autores marxistas, por exemplo. Então, você só cita um partido revolucionário, só pode citar Leon Trotsky. Não pode dialogar com nenhum outro. Isso é ridículo. Quer dizer, o Trotsky não fez isso. Isso não tem nada a ver com o espírito e com o método dele, né? Então você tem sim aqui apostar num partido revolucionário. Só que construir esse partido é uma tarefa aberta, uma tarefa que exige a participação da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora hoje nesse país ela está muito metamorfoseada, foi muito transformada, e na minha opinião, vamos dizer assim, é um pouco uma parte da agenda que eu sigo em termos de pesquisa e coisa do estilo. Ela tem muito a ver com a ampliação, né, daquilo que eu costumo chamar de precariado, né, em especial precariado urbano. Então a gente tem que entender, na construção do Partido Revolucionário, a gente tem que entender que a estrutura do conflito social ela não é uma única dada para sempre. Ela também muda, ela também se transforma. E ela também se transforma num sentido que o Trotsky reconheceria, quer dizer, porque tem o quê? Tem as leis do desenvolvimento desigual, a desigualdade continua como a grande lei universal da história, e ela se combina, né? Ou seja, ela combina diferentes trajetórias nacionais, né? Eu, muito imperfeitamente, muito modestamente, tentei fazer isso nesse último livro que eu publiquei pela Boitempo, A Rebeldia do Precariado, né? Quer dizer mais ou menos, enfim, fiz uma espécie de comparação entre trajetórias de 3 classes trabalhadoras nacionais, né, Brasil, África do Sul e Portugal, tentando mostrar algo que, aos meus olhos, é importante para a gente pensar, enfim, se vocês quiserem, a Revolução Socialista hoje, que é o quê? Existe uma modificação internacional que deriva exatamente do estágio, né, que a gente vive hoje de da crise da globalização e que passa, vamos dizer assim, por diferentes regiões, não é? Tem uma dinâmica que é uma dinâmica mundial, uma dinâmica global, não é? Mas que tem produzido efeitos de transformação da estrutura do conflito. Então, por exemplo,
no tempo da classe trabalhadora fordista no sentido mais tradicional, até anteontem do ponto de vista histórico, quer dizer, até o Brasil nos anos 90, começo dos anos 2000, o que você tinha no mundo todo era o movimento sindical como ainda sendo um dos seus elementos mais dinâmicos, né? Um dos eixos mais dinâmicos da classe trabalhadora fordista, né? Então o movimento sindical ele era um movimento que continuava sendo até certo ponto inovador em muitos lugares. E eu digo isso, né, a respeito do Brasil, da África do Sul, seguramente, quer dizer, durante uma parte grande dos anos 90, né, até início, até grande dos anos 90, uma parte dos anos 90. Só que a própria transformação da estrutura de classes, a modificação da classe trabalhadora, né, a ampliação dos seus setores mais precários, a partir da reestruturação das empresas, do recuo de certas políticas de bem-estar dentro das empresas, ou mesmo do ataque, né, aos direitos sociais, isso tudo promoveu uma dinâmica de modificação, de mudança, né? Então, você olha para as taxas de sindicalização no mundo inteiro, eu dou vários dados, construo sobre alguns autores, né, uma tabela mostrando como que no mundo inteiro as taxas de sindicalização são declinantes. Apesar disso, o número de conflitos sociais tem aumentado. Então tem alguma coisa aí na estrutura do conflito que está se transformando. O que é essa coisa, vamos dizer assim? A classe trabalhadora, no sentido mais tradicional, ela está perdendo espaço, ela está perdendo força, o seu poder estrutural está sendo minado. Percebe? Em benefício do quê? Em benefício de uma ampliação daqueles setores mais precários. Esses setores mais precários, eles tendem a não se organizar de forma tradicional em partido ou sindicato, mas em movimentos sociais urbanos. Então, o que eu tento demonstrar é que em cada um desses países de capitalismo semiperiférico, no sentido trotskista mais tradicional, né, cada um desses países, o que você tem, na realidade, é uma mudança da classe trabalhadora das fábricas para um conflito que toma as ruas, né, que tem mais a ver com as comunidades, com os bairros, com uma certa estrutura da cidade, vamos dizer assim, que tem mais a ver com a luta urbana, luta social urbana, né? E que tende a assumir uma fachada, uma cara, né? Que é uma cara mais ligada, por exemplo, aos movimentos sociais urbanos, né? Então, em cada um desses países, eu dou um pouco esses exemplos e dou exemplos de como é o crescimento desse tipo de conflito urbano, que é mais ligado à comunidade, influencia e transforma os sindicatos, ou desafia os sindicatos a se transformar, não é? Então, no Brasil e em outros países, em outros lugares, né? E em alguns contextos, essa agenda prospera mais, em outros prospera menos, né? Mas, de qualquer maneira, esse é o grande desafio para a gente pensar, por assim dizer, a revolução hoje. Como construir, por exemplo, isso passa necessariamente por saber como nós construímos pontes, né, ligações, elos, né, entre o trabalho organizado e que está sendo cada vez mais desorganizado e o trabalho desorganizado que está se ampliando exponencialmente. Quer dizer, a gente precisa entender, a gente precisa encontrar, vamos dizer assim, soluções políticas para conectar esses dois polos, esses dois setores, esses dois grandes grupos, né? Ou seja, o trabalho informal, o trabalho precário, o trabalho terceirizado, o trabalho intermitente, o trabalho no setor de serviços, que é o grande motor, o motor de criação de empregos no mundo todo, em muitos países do mundo, né? Com exceção, sei lá, talvez da China. E o trabalho organizado dessa forma mais tradicional, né? Que se organizou em sindicatos, que construiu partidos políticos operários, e assim sucessivamente. Quer dizer, a gente tem que entender que é desta questão, da solução desses dilemas, de como se construir, como o sindicato, por exemplo, pode fazer frente à reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, ajudar a organizar a luta popular urbana e, ao mesmo tempo, de alguma forma, envolver-se com o movimento do sem-teto e, de alguma... É um pouco isso, quer dizer, é pensar as soluções políticas, né, para essas situações, desses grandes dilemas, né, essas situações dilemáticas que a gente vive, né? Então, esse é um aspecto, por assim dizer, que eu acho que valeria a pena discutir.